Aí, já estamos de volta. Estamos de volta. Então, filho. Pessoal, vem conosco. Papoeira muito rico, muita informação. Vamos lá. O João Toco já chegou. Estamos de Chegou. volta. Estamos de volta. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal chegar. Até eles chegarem, a gente continuar no tema, né, da luta. A questão surgiu algumas outras perguntas também. Se você puder mostrar algumas fotos, algum pouquinho desses seus arquivos aí, vamos lá. Beleza, deixa eu pegar aqui alguma coisa. William Estudante, o mestre Careca tá aí conosco, o mestre Pronto, Esquilo esse aqui, voltou. ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um livro de um alemão, Eric Wustman. Esse livro, quem primeiro encontrou foi meu amigo Rochinol. Aí ele deu a dica no Face, aí a gente conseguiu. Inclusive, a capa do nosso livro é uma foto de dentro desse livro. Ele é bem legal. Tem essa primeira capa, ó, deixa eu mostrar aqui bem direitinho. Essa é uma contracapa. E tem a capa, é um trabalho muito bonito, é um desenho que o cara fez na capa, bem legal. Aí, deixa eu... enquanto o pessoal entra aí, né? Vamos E lá, aí vamos tem lá. outras fotos. Nós estávamos com 37 pessoas, tem 20 aí. Vamos Aqui nessa. é a foto da capa. Olha Tem que muitas maravilha. fotos legais do Mestre Bimba. Fotos inéditas, né? Né, esse livro era realmente bem desconhecido do pessoal, né? Aí, inclusive, ele originalmente, essa foto foi de uma revista. Aqui a revista, é uma revista alemã, deixa eu ver se está dando para ver. Aí depois que ele fez o livro, eu tenho, deixa eu ver outra revista aqui. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando aí. Quem não entrar, perdeu, né, Nego Esquilo? É isso aí. Tá muito bom. Obrigado, Lucas, por retornar a pergunta aí. Tem Eu tinha até aquela, anotado essa aqui. daqui é aquela revista dele no Ceará. Uma foto. É porque a câmera. Enfim, a gente tem muito material. Eu tenho um videozinho mostrando esse material. Vai lá no meu YouTube, Projeto Paratiba em Ação. Aí tem lá um videozinho bem legal. Muito Pronto, eu bom. acho que agora dá pra gente Ah, retornar, né? até a Lili tá perguntando qual é o nome desse livro. Do livro que eu mostrei, é um nome em alemão. Desculpe, meu alemão está enferrujado. Unterpalmen and Braunen Mesken. Tá valendo. É mais ou menos embaixo das palmeiras e das pessoas bronzeadas, alguma coisa assim, na Bahia. Tá valendo. Legal. O pessoal Eric, tá pedindo. Olha que show. Eric Hustman. Muito bom. O pessoal tá pedindo para você falar um pouquinho, por favor, João Pitoco, de Mestre Sena, né? Se ele tem alguma relação com o Mestre Bimba. Não, o Mestre Sena foi um dos alunos do Mestre Bimba. Ele participou de várias apresentações. Eu acho que ele estava lá na apresentação de Getúlio, ele estava na apresentação do Ceará, dessa revista que eu mostrei. Só que, assim, teve alguns desentendimentos e saiu do grupo, né? E montou o Instituto Senavox. Tem aquela questão da graduação que ele montou também, né? Que, assim, na verdade, o livro não é muito em cima dos discípulos, é em cima mais do próprio Mestre Bimba.
Mas, assim, eu recomendo a vocês procurar, eu acho que está no Bimba Videobook, no canal do Bimba Videobook, os depoimentos de mestre Saci. Ele fala do mestre Senna, inclusive ele explica esse desentendimento qual foi. Legal. Aí a gente deixa essas brigas, a gente deixa para os discípulos, Deixa porque pra lá, né? Até porque deixa a gente para a foge gente também, grande. a Eu gente ainda foge sou um criança. pouco aqui, né? Nas lives a gente foge um pouco da gente discutir pessoas, né? Ou discutir o eu acho. Então, esse café com capoeira é para que a gente possa realmente bater um papo descontraído, aprender, se profissionalizar, né? Nós tivemos uma semana aí com capoeiristas excelentes, né? Falamos sobre gestão com o mestre Chuvisquinho, psicomotricidade Show! com o professor Tizil, mestre Jean Pangolin falando sobre capoeira e religião. Depois ele voltou também falando sobre desmistificando a capoeira. Teve mestre Sampaio aqui da nossa cidade falando da organização do capoeiristas. Enfim, cada dia tem sido em busca disso, né? E eu acredito que na hora que chegar, nós estamos sempre em busca de mais, mas eu acredito que na hora que chegar o limite na qual nós não teremos mais tantas opções de agregar para o capoeirista, esse café ele já não vai fazer sentido se a gente for discutir pessoas, né? Então vai ser muito bom. Show! Fala um pouquinho para a gente do encontro de mestre Bimba e mestre Pastinha. Pronto, legal. Depois eu vou comentar de um amigo aí que eu não vi o nome, acho que foi mestre Barrão e Capoeira, do mestre Bimba com o mestre Senhorzinho, né? Depois eu comento isso. Do mestre Pastinha, ele se encontrou no ginásio Balbininho, eu acho que em 65. Alguns alunos fizeram esse arrumadinho para ele se encontrar com o mestre Pastinha, né? Não avisaram, um mestre não sabia da presença do outro, chegou lá, aquela surpresa, homenagearam um ao outro, um colocou a medalha no outro, e foi isso. Depois, o mestre Pastinha, dando uma entrevista para uma finlandesa, ela pergunta do mestre Bimba, ele disse, não, ele tem a capoeira dele é uma, a minha é outra, e seguiu. Ele não pode falar pela capoeira dele, eu ouvi esse áudio, esse áudio. E aí, do mestre, que o mestre perguntou sobre o encontro com o mestre Senhorzinho. Na verdade, com o Senhorzinho, quem se encontrou foram os alunos do mestre Bimba. Eu coloco alguns trechos, eu coloco algumas lutas que tiveram, recorte de jornal. Foi uma viagem primeiro para São Paulo, organizada pelo mestre Damião. O mestre Damião tem um livro que é essencial para entender essa passagem do mestre Bimba em São Paulo e dos alunos no Rio de Janeiro. O que acontece? Em São Paulo, eles fizeram algumas demonstrações, foram contratados para fazer um show. E aí vendia ingresso e ganhava o dinheiro. Só que assim, imagina aí, um lutador de MMA, hoje em dia, quando luta, ele passa vários meses se recuperando. Imagina naquela época, eu estou lutando com você, dou um soco em você. Aí você vai ficar ruim de lutar no próximo dia. Então, como é que eles iam fazer o show? Como é que eles iam ganhar o ingresso? O mestre Bimba ainda fez a participação em um dos dias lá, só que depois o contratante pediu para que fosse uma coisa assim, coreografada, combinada, justamente para não ter essa questão de se machucar e não poder fazer vários e vários shows. Porque se o cara está ali pagando, ele quer que você apresente várias vezes, né? O mestre Bimba não quis fazer essa combinação e voltou para a Bahia. Os alunos terminaram o contrato, fizeram outras demonstrações e aí foram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não teve combinação. E aí, na maioria das lutas, os alunos do mestre Senhorzinho que venceram, né? Aí o mestre Bimba não se encontrou com o Senhorzinho. Show. Caveira, tá ok, Caveira? Obrigado, falando que vai se retirar. Obrigado pela live. Valeu, Caveira. Show. Depois é só rever aí.
A gente vai deixar disponível também no nosso canal no YouTube, tá, né? Então ele Show. fica disponível aí pro pessoal ter um acervo, né? O mestre Wilson cumprimentou aqui, né? E falou que era a lei do bode, né? Eita, chegou aí. Muito bom. Um pouquinho sobre Zuma, né? E quantas lutas realmente o mestre Bimba fez? Vamos lá, sobre Zuma. Algumas pessoas, às vezes, a questão, né, daquele bairrismo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Algumas pessoas acreditam que o mestre Bimba se inspirou no livro de Zuma. Só que isso não corresponde à realidade. Por quê? Estritamente dentro da movimentação, a gente vê uma diferença enorme dos movimentos do mestre Bimba para o que tem no livro de Zuma. Aí o que vai ter de comum são coisas gerais, tipo cabeçada. Cabeçada é comum de qualquer capoeiragem, né? Sobre o método, inclusive tem um artigo do mestre Damião que ele refuta, mostra as imagens e tudo mais. Então, outra coisa, o mestre Bimba, ele implantou um método de ensino. O livro de mestre Zuma fala os movimentos soltos, tipo assim, tem uma página lá, cabeçada. Aí na outra página lá tem dourada. Mas ele não criou um método, ele não tem um método para que você perpetue esse ensinamento, diferentemente do que mestre Bimba fez. Mestre Bimba criou um método, inclusive com a ajuda dos alunos lá, né? Mas é totalmente diferente. Mestre Bimba conhecia o livro de Zuma? Conhecia sim. Inclusive, ele cita o livro de Zuma durante as lutas de 36. Por quê? Ele fez uma luta, ganhou do cara por pontos. Uma pessoa foi no jornal reclamar, dizer que a capoeira não tem ponto. A capoeira é golpe, é luta de nocaute e tudo mais. Ele até fala assim, você combina um golpe, o cara que estava reclamando, né? Por exemplo, a rasteira. Então, se eu conseguir aplicar essa rasteira e você não se defender, aí você é campeão. Mas só que assim, o mestre Bimba explica, olha, eu venci por 15-2. E ele fala todos os pontos. Cabeçada atingida, 1 ponto. Cabeçada aplicada, tantos pontos. Meia-lua armada, 1 ponto. O mestre Bimba fala dos pontos. No livro de Zuma não tem nada de pontuação. Essa pontuação foi criada pelo mestre Bimba junto com a direção do Parque Odeon. Inclusive, quando o mestre Bimba não estava lutando, ele que era o juiz. Então, tudo era através dele. Só que como tinha essa pessoa reclamando das regras, o que é que o mestre Bimba inteligentemente fez? Olha, para mostrar que a gente não tem nenhum arrumadinho aqui, que está tudo sendo feito dentro da lisura, da honestidade, a polícia, as lutas vão ser regradas pela polícia, assim como nos centros mais avançados. Ou seja, o centro mais avançado era o Rio de Janeiro, que já havia luta. Ou seja, se a polícia estava regrando lá, estava fiscalizando, digamos assim, então ele estava dando mais uma coisa para provar que era tudo feito com honestidade dentro dessa luta. Não tinha arrumadinho, entendeu? Então, às vezes o pessoal quer atribuir mestre Zuma, ligar mestre Zuma ao mestre Bimba na criação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Legal, muito claro. Também nós tivemos uma pergunta aqui para você falar um pouquinho sobre o batuque. Legal. O que tem é que o mestre Bimba, todo mundo sabe, usou alguns movimentos de batuque.
No livro de Mestre Decânio, ele cita o mestre Manuel Apicum e o mestre Manuel Batuqueiro, o mestre Tiburcinho de Jaguaripe. São três personalidades que ele cita e que o mestre consultava para poder aprender, né? Aí esse pessoal já era mais idoso, falava, gesticulava, e aí o mestre Bimba pescava lá o que eles estavam falando, ia inserindo dentro da sua luta regional baiana. Fora que o mestre, o pai dele, né? O pai dele era batuqueiro, só que assim, tem um detalhe que ele foi criado pela irmã, né? A irmã Senhora. Eu acho que era o apelido dela. Foi criado por uma irmã, né? O mestre Bimba. Legal. O que tem do batuque é isso, que ele consultava os mestres batuqueiros para inserir dentro da luta regional baiana, né? Legal. Contramestre Laranjeira aí de João Pessoa tá perguntando aqui para você falar de como que foi a formação da charanga, né? Um berimbau e dois pandeiros. Como ele chegou em berimbau e dois pandeiros? Isso. Tá travando um pouquinho. Mas é isso aí, é isso Ele aí. perguntou sobre o uso de um berimbau e dois pandeiros, certo? Certo. Isso aí. Pronto, é porque você está travando um pouquinho. A luta regional baiana é uma construção do mestre Bimba com contribuições dos alunos dele. A gente já citou aqui que ele começou a dar aula em 18, começou a modificar em 18 e faleceu em 74. Ao longo dos anos, ele foi adicionando ou retirando as coisas. Teve um momento que a charanga dele era bem diferente. Em 36, ele faz um desfile no 2 de julho, né? O jornal cita que ele vai usar vários birimbaus, vários pandeiros, ganzá, reco-reco, a charanga totalmente diferente. No filme Vadiação, a gente encontra ele e o filho dele, Crispim, os dois com birimbau. Só que assim, com o tempo, chegou uma hora que ele decidiu que usaria um birimbau e dois pandeiros. O que a gente tem pela oralidade é que seria melhor para que o capoeirista identificasse os toques, né? Na hora do treinamento e tudo mais. Porque de acordo com a gente vai jogar de acordo com o que ele está executando ali na hora, né? Então, assim, houve um momento em que ele não usou um birimbau e dois pandeiros, usou outro tipo de charanga, né? Legal. Mas teve uma hora que ele decidiu, um berimbau e dois pandeiros. Legal. João Inclusive, assim, na gravação de 40, que ele grava para Lorenzo Turner cantando, tem uma parte lá que vocês podem ouvir um segundo berimbau, provavelmente de Mestre Cabecinha, porque tudo leva a crer que Mestre Cabecinha, nessa gravação de 21 de dezembro de 40, ele estava junto. E até é engraçado que ele fala algumas vezes, na hora ele fala assim, é regional e é Angola. Ele fala assim, corra, corra que lá vem Angola. Mestre Cabecinha fala na hora lá. Legal. E aí a gente escuta dois birimbaus. Muito bom. Mestre, eu já ia fazer uma pergunta para você aqui, referente à nomenclatura, né? De luta regional baiana, e hoje você é só conhecido como capoeira regional. E aí também já vou acrescentar aqui a fala do mestre Esquilo, tá? Que é aqui, segundo Cisnando, antes de falecer, ele disse que ele teve uma grande contribuição no nome Luta Regional Baiana. Na verdade, esse nome foi sugestão do Cisnando, segundo ele, pois teve dificuldade em registrar outros nomes na Federação de Pugilismo.
Eu acho que ele deve estar falando do mestre. Eu acho que ele deve estar confundindo com o mestre Decânio, né? Porque no livro do mestre Decânio, ele fala que sugeriu o nome Luta Regional Baiana por causa dessa questão da proibição. Mas, assim, esse nome, essa contribuição do mestre Decânio, eu acredito que fica referente ao registro na federação. Ele escreveu um anteprojeto para a Federação de Pugilismo. E esse projeto foi escrito, eu acho que na década de 60, salvo engano. Mas nos anos 30, o mestre já usava o nome Luta Regional Baiana, Luta Regional. Inclusive em 36. E o mestre Decânio só entra em 38, né? Talvez tenha sido a contribuição de outros alunos, mas, enfim. Essa questão da nomenclatura é o seguinte: qual é a narrativa que a gente aprende anteriormente? A capoeira era proibida, eu não poderia usar o nome capoeira. Aí, e voltando aí, esse anteprojeto é dos anos 60, então já poderia usar o nome capoeira sim, né? A gente aprende que não poderia usar o nome capoeira, então o mestre Bimba criou, colocou esse nome, Centro de Cultura Física Regional da Bahia. Aí eu quero um detalhe aí para o que eu trago no livro. Esse nome, Centro de Cultura Física, era um nome comum da época. Já existia vários centros de cultura física na época. Inclusive, eu mostro o Centro de Cultura Física em 1915, em 1920, e por aí vai. O próprio Parque Odeon tem o nome Centro de Cultura Física. Por quê? Era um nome comum, igual como a gente bota assim, projeto social, clube atlético fulano de tal, associação. Então, o nome Centro de Cultura Física era comum. O nome Luta Regional, ele mesmo fala, o mestre Bimba fala, que era para diferenciar daquela capoeira que tinha na Bahia. Então, ele até, quando ele está respondendo ao Jaime Ferreira, que ele fala que é luta regional porque é muito mais conhecida ali na região da Bahia. Então, ele usou esse nome para diferenciar da outra capoeira, e era luta regional porque era a luta regional ali da Bahia, né? Esse nome que a gente usa hoje, capoeira regional, é questão de costume só, mas luta regional baiana. Às vezes, para a gente encurtar, diz capoeira regional. Mas é igual, ninguém fala meia-lua armada. Todo mundo fala armada. Ninguém fala meia-lua armada. Mas em 30, falava meia-lua armada. Legal, obrigado. Temos aqui também, um pouquinho, se você pode explanar para a gente um pouquinho sobre o inserimento ali dos 5 Salomão, né, na capoeira regional e seu símbolo da capoeira regional. Então, veja bem. Mestre Gigante criou 5 Salomão. 5 Salomão. Mestre Gigante. Que até no livro de Valdelo Rego tá lá com outro apelido, que é o Mestre Bigodinho. Mas é o Mestre Gigante. Que era um toque para quando havia algum crime dentro da roda de capoeira, ou quando falecia alguém e tal. Mas é uma coisa do Mestre Gigante. Esses 5 deve ser uma corruptela de signo de Salomão. Só que o toque que eu trouxe, o registro que eu trouxe e apresentei é sonho de Salomão, sonho de sonhar, sonho de Salomão. Quem entrar no meu canal do YouTube vai ver o registro. E o mestre Bimba fala, sonho de Salomão. Aí ele deve estar perguntando, se servia para jogo? Eu não sei.
Tinha palma? Eu não sei. Podia tocar o pandeiro? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque o registro veio apenas com o toque, não veio com a instrução, não veio um manual de instrução dos toques. Por exemplo, o LP que todo mundo fala, São Bento Grande, não tem ali explicando como é que se joga o São Bento Grande. A gente aprende de acordo com a oratória, a oralidade dos mestres, né? Mas esse toque não tem, igual samango. Mestre Bimba fala que tem samango, mas ele não fala como se joga, se tem palma, se canta, se... Enfim, a gente trabalha em cima do registro. E o registro é apenas o toque e ele toca, fala e toca. Legal. Ô, Mé, ontem nós estávamos no bate-papo com o mestre Jean, né? E ele até disse que na época de mestre Bimba, havia mulheres que jogavam capoeira também ali com o mestre Bimba. O senhor tem registro de nome de algumas delas? Legal. Tem ser as tijulinas, né? Que a gente sabe. Então, tem um vídeo famoso do apelido dela era Sinhazinha, eu acho que o nome dela é Dona Cleonice. Tem um vídeo no YouTube que ela fala das histórias, que ela recebia aula particular em casa. Tem uma pessoa, uma mulher sergipana, em 1947, e aí é legal que eu já entre em outro assunto aqui. No meu livro, eu coloco um recorte de jornal de 47. Então, o jornalista chega lá na academia e ele é recebido por uma mulher. Ele fala que é uma sergipana. E ele pede para que ela faça alguma movimentação. No começo ela está com vergonha, mas depois ela demonstra e diz que poderia derrubar até um homem. Aí o repórter comenta. E derrubava mesmo, e pegava mesmo. Aí o que é interessante, então aí a gente vê que já nos anos 30, nos anos 40, havia mulheres, sim, treinando com o mestre Bimba. Depois vai ter namoradas de discípulos, né? A namorada de Bolão, eu acho, tem até foto dela. A própria Dona Nalvinha chegou a treinar, né? Bom, aí eu queria entrar um pouquinho nesse jornal de 47. É bem interessante porque o mestre Bimba fala como ele criou a regional dele. Primeiro que ele diz que é uma farsa. Ele chama a outra capoeira de farsa. Não é essa farsa. Por isso eu criei a minha luta regional, que é uma mistura de... Ele fala que ele mistura boxe, ele mistura jiu-jitsu, ele mistura Angola, batuque e golpes de cinema. Aí veja bem, para não ter confusão. Quem pegar o livro vai ver o jornal. Então pode pegar o jornal de 1947 e ver nas próprias palavras do mestre Bimba. Não é o João Pitoco que está falando. O que eu estou falando, eu mostro em jornal, certo? Então, é a fonte. O que danado... Primeiro que jiu-jitsu eu já mostrei que ele conhecia. Estava no meio dele lá. Boxe, ele conhecia boxe. Luta romana, tinha campeonato de luta romana lá. Esses campeonatos de luta ocorriam nos cinemas e nos teatros. Por quê? Hoje a gente vai no cinema, tem 10 salas, 20 salas de cinema, o que não falta é filme. Mas na época, era pouco filme. Como é que o dono do cinema e o dono do teatro ia ganhar dinheiro? Ele fazia lutas, ele emprestava lá o tablado e a galera lutava e vendia o ingresso. Inclusive, tem um depoimento do mestre Onça Tigre, onde o mestre Bimba luta com um cara chamado Montanha, no Cine Jandaia. Então, quando o mestre Bimba fala que ele aprendeu golpes de cinema, ele está falando de luta romana, ele está falando de jiu-jitsu, ele está falando de catch, está falando de boxe. Então, ele viu tudo isso e misturou. Então, às vezes, as pessoas que têm outra narrativa aprendeu
com o mestre deles, e tudo bem, legal. Só que assim, mais uma vez, quem é a autoridade máxima da capoeira regional? Eu acho que é o mestre Bimba. Então, se o mestre Bimba está falando que ele misturou boxe, jiu-jitsu, golpes de cinema, então a gente tudo leva a crer nessa mistura. Aí eu falo aqui o seguinte, é tão evidente, é tão na cara, além do próprio depoimento do mestre Bimba, que para mim, por si só, já valeu. A gente pega lutas, 1920, luta romana. Aí o jornalista fala o nome dos golpes. Ponte, dentinho. Dentinho é um balão, é uma projeção da capoeira regional. Aí você vê, em 1920, tá o cara lutando romana. Luta romana, ia estar aplicando o quê? Dentinho. Aí, depois, conversando com meu amigo Elton, que tem um livro, né? Ele explica que muitos manuais de luta romana era francês. E a galera traduziu mal traduzido aqui. Se você pegar um livro de mestre Jair Moura, tá lá, cintura robusta. De onde é que vem esse nome cintura robusta? Vem do nome Ceinture à Rebois, que é um nome em francês. Então, veja lá, luta romana, Ceinture à Rebois e cintura robusta na capoeira regional. E aí, quando você pega o desenho, tem um nome, tem um desenho do cara fazendo, tem tudo lá da luta romana. E aí, às vezes, a galera fica com essa resistência de dizer que o mestre Bimba não usou golpes de jiu-jitsu, golpes de luta romana. Está na cara. Outra evidência. Em 1931, foi aberto no Rio de Janeiro a escola típica de agressão do Jaime Ferreira. Esse Jaime Ferreira é muito importante na regional. Ele desafiou o mestre Bimba em 46. Só que em 31 ele estava com a academia lá no Rio de Janeiro. Ele levou para lá quem? 3 baianos. Quem comprar meu livro, ou for pesquisar Escola Típica de Agressão e Defesa, vai ver esses baianos defendendo contra a faca. Como era a especialização do mestre Bimba? Defesa contra armas. Aí tá lá o cara aplicando um balão. Tem lá desenho do capoeirista lá, coronel, aplicando balão para defender a defesa típica. Então, como é que esses caras aprenderam isso? Aí outra, qual é a narrativa que a gente aprende? Em 32, mestre Bimba abriu a primeira academia de capoeira. Só que assim, em 31, no Rio de Janeiro, tava o cara lá com a academia. Só que tem um detalhe. Esses caras, esses baianos, tinham aluno do mestre Bimba. Inclusive, esse coronel, ele lutou em 36. Tem uma das lutas lá, José Santana, é aluno do mestre Bimba. Por que que em 31 ele está ensinando lá no Rio de Janeiro defesa contra a faca e está ensinando balão? Porque ele era aluno do mestre Bimba. Outra, esses 3 marinheiros, esses 3 baianos eram marinheiros. O que é que tinha na marinha? Luta romana. Eu já falei que a luta romana estava sendo ensinada na Escola de Marinheiros e Aprendizes da Bahia. Toda a marinha aprendia a luta romana. E aí, esses caras, esses 3 baianos, lutaram várias vezes luta romana e quetiasquém. Lutaram luta agarrada, campeonato. Também eles lutaram contra os Gracie. De onde é que veio esse conhecimento? Tudo estava misturado. Da capoeiragem baiana e da luta romana. E da luta do jiu-jitsu.
Então, assim, às vezes as pessoas querem negar o inegável. Aí eu falo mais além. Qual é o problema? Me diga aí um problema do mestre Bimba ter usado luta romana. Ele não pegou a luta romana e fez a regional, não. Ele se inspirou, viu aqueles movimentos e se inspirou. E qual é o problema disso? Então, assim, às vezes as pessoas querem negar o inegável. Eu mostro fotos, eu mostro imagens, fotos, nome de técnica inteira. Nome de técnica inteira, tesourada de rim. O cara dá a cabeçada, eu dou uma guilhotina, faço a guarda lá e caio. Isso aí é explicado até pelo mestre Decânio no livro dele. O mestre Decânio explica como sair da guarda. Só que ele chama outro nome. Ele chama tesoura de rim ou presilha de coxa. Mas é uma guarda do jiu-jitsu. Como é que se sai da guarda do jiu-jitsu? Você pressiona o abdômen, coloca o cotovelo na coxa do adversário e abre. E o mestre Decânio dá exatamente essa explicação num livro dele chamado Falando de Capoeira. Bom, enfim, o pessoal às vezes quer negar, né? Mas no livro eu trago tudo isso. Jornal com nome de golpe, com ilustração, com os caras aplicando o golpe e mostro toda a semelhança do golpe da luta romana pro da luta regional baiana. Muito bom, muito bom. E fala um pouquinho pra gente da história. Que isso? É pé, menino? É o seguinte, o mestre Caissara, né, durante uma exibição lá do mestre Bimba, ficou querendo jogar com ele, ficou falando, né, aquele falatório. No fim do evento, o mestre Bimba chamou ele para jogar. Eu aprendi com o mestre Careca, que aprendeu com o mestre Vermelho 27, que o mestre Bimba pediu para tocar uma cavalaria, e aí, quando o mestre Caissara saiu, aplicou logo uma bênção, e aí foi aqui, né? Que é isso, mestre? É pé, meu filho. Então, a gente vê que é uma vivência aí até da cavalaria, né? Para que servia a cavalaria? Muito bom. Mestre, tem um pouquinho também. O pessoal fala, né? Tem aqui em São Paulo um berimbau, acho que está na mão do mestre Gladson, né? Que está autografado por mestre Bimba e está escrito Mestre Bimba, né? Você tem algum estudo sobre isso, né? De estar escrito? Não, eu sei que a ida dele para São Paulo, que visitou alguns mestres, foi uma visita. Ele não estava formando ninguém, ele não estava formando mestres, nem nada disso. Ele estava lá a convite de um aluno dele para emprestar o prestígio dele naquele evento, que era um evento da Federação Paulista. Lá ele encontrou com o mestre Pinati, né? Foram diversos capoeiristas que, no futuro, vieram se tornar grandes mestres da capoeira. Então, ele deve ter assinado, dado autógrafo, né? E deve ter autografado aí esse berimbau. Sim, mas eu disse mais sobre a questão da escrita, né? De não se usar a palavra mestre, né? Mestre Bimba. Ele assim, essa de já ser chamado mestre, essa nomenclatura já era usada, até mesmo nos jornais de 30 já se usava o nome mestre. Então, até o Leonardo colocou aqui, complementou, né? Esse berimbau era do mestre Ayrton Onça. Mestre do mestre. Pronto, aí, mestre Ayrton Onça era aluno dele, né? Então deve ter recebido de presente. Deixa eu abrir a janela aqui. Bem que tá suando, filho. Tô vendo aí. Pessoal, muito bom. Bate-papo. Se tiver pergunta, mande aí. Tô suando que eu me fechei aqui no quarto para poder falar melhor, mas o calor tá demais. Vai derreter. Muito bom, mestre. Uma outra aqui também, o mestre Barrão, né, do IE Capoeira, tá perguntando aqui.
alguma relação da obra de Mestre Bimba com os trabalhos de Izenil Pena Marinho? Izenil Pena Marinho? Inesil Pena, né? Na verdade, é mais fácil ter ao contrário, né? Porque Inesil Pena, ele trabalhou um pouquinho com capoeira, escreveu o livro, então provavelmente o Inesil bebeu na fonte da capoeira regional e não o contrário. Legal. Mestre, aqui tem um aqui perguntando, rapaz, juntar esse trio Asa Delta, Pitoco e Mestre Careca vai ser muita informação, só vai regionar. Ali os caras sabem um pouquinho, viu? Asa Delta, Cego, Leco, Mestre Careca, tem uma turma boa danada, Parafina, Mestre Nico, tem uma galera aí que é baiano. Show. O Hermes está falando, pulou a pergunta. Hermes, é muito além do tempo. Se você puder, pergunta novamente aí ou coloca na caixinha de diálogo que a gente coloca aqui. Você me desculpa. Tá? Bem do ladinho do comentário tem uma caixinha de interrogação, tá? Você pode colocar aí que o mestre está disponível. Enquanto isso. Antes da gente partir para o fim. Mestre, o senhor quer falar mais um pouquinho? Algum outro tema que o livro vem abordando? Alguma outra curiosidade? Algo interessante? E também o pessoal que chegou aí agora fala como adquirir o livro. Para quem quiser adquirir o livro, primeiro assim, que eu queria dizer que é uma grande dificuldade a gente produzir livro no Brasil. Eu fiz esse livro todo, produção independente, a gente fez uma pré-venda para poder levantar a grana. Eu consegui levantar a grana para o livro sair da gráfica. Durante o processo, na finalização, inicialmente o livro seria 350 páginas e com a diagramação final pulou para 526 páginas. Então, houve um acréscimo do valor. Então, assim, a gente ainda está pagando essa editora. Então, quem puder adquirir o livro, com essa questão do vírus, deu uma diminuída, cada um ficou nessa questão do isolamento, mas podem mandar mensagem para mim no Instagram, no Facebook, aí eu mando o meu WhatsApp e ele passa os dados bancários para comprar o livro. É muito importante a gente estar incentivando a pesquisa e a leitura no Brasil, ainda mais quando é sobre a capoeira. Aí chegou uma pergunta aí sobre os balões, né? Posso responder? Pode, então, bora lá. Então, os balões têm muita influência naquilo que eu falei, na luta romana. Luta romana a luta regional baiana tem golpes ligados, tem até o próprio armlock, mas não é exatamente aquele armlock do jiu-jitsu, mas tem um armlock aqui em pé, tem balões de diversas maneiras que é nítido que vieram da luta romana. No livro eu coloco com ilustrações, eu mostro desenho e mostro o nome de onde vieram alguns. Eu dou exemplo de 3, 4, para que você saiba disso. Eu citei aqui o dentinho. Luta regional baiana tem dentinho, veio da luta romana. Tem uma luta de 1920 que os caras lá estão falando, dentinho. Sentiu arreboar, que na luta regional baiana se transformou em cintura robusta. Tem a guarda do jiu-jitsu, que é presilha de coxa. Enfim, tudo isso veio da luta, foi inspirada na luta romana. Só que já havia na própria capoeiragem alguns balões. Na capoeira primitiva havia sim balões. O que o mestre fez foi pegar todas essas influências e colocar dentro daquilo que ele queria. Ele marcializou os balões. O balão vai ter um objetivo
na, na, na regional. Pega o filme do Mestre Bimba. Eu não sei se passa nos bônus ou se no próprio filme. Tem eu acho que é o Mestre Pulinho, não vou lembrar bem. Um dos discípulos vai agarrar a perna dele. Ele agarra por cima, agacha e joga para trás. Ou seja, faz um balão e açoite. Que seria mais ou menos como o Tomoe Nage do judô. Então, não tem para onde negar que os balões são inspirados na capoeira primitiva, na luta romana e no jiu-jitsu. E no próprio Ketiasken. Lembre-se que ele conviveu com a galera na luta romana e do Ketiasken. O amigo Porquipinho fez um comentário aí, não deu para ler, mas acho que foi sobre o balão também. Tem aqui do Hermes também, né, do Hermes Furacão. Gostaria de saber se algum grande lutador de jiu-jitsu comentou sobre a eficiência da capoeira ou até mesmo citou nos anos de 30 ou 40. Ó, a família Gracie cresceu através dos embates, dos desafios. Ok, deixa eu só ler o Porco Espinho aqui, meu amigo Porco Espinho. Ó. Mestre Bimba usa como golpe cobaia no desenvolvimento de sua luta regional baiana, como eu estava comentando, né? Porque não tem... Ó, primeiro, vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho. Em 36, o Mestre Bimba, ele desafia todos os lutadores, correto? Depois, ele vai e refaz esse desafio. Ele diz, até jiu-jitsu eu os enfrentarei com minha capoeira. Você acha que ele ia enfrentar o jiu-jitsu sem... Ele citou o jiu-jitsu. Sem conhecer o jiu-jitsu, você acha que ele não ia treinar? Se o cara me der uma baiana, o que é que eu faço? Se o cara aplicar aquele golpe, o que é que eu faço? Se ele me agarrar daquele jeito. Para isso que ele colocou os balões, para treinar, para se desenvolver, se precisar se defender de uma luta agarrada, ele vai saber se defender de uma luta agarrada. Ele tinha conhecimento disso. Como é que você vai desafiar um cara do jiu-jitsu sem conhecer jiu-jitsu? Inclusive, ele cita o nome jiu-jitsu. Ele cita, eu desafiarei pode vir com o seu jiu-jitsu. Eu os enfrentarei com minha capoeira. Aí, voltando, o que foi que eu estava falando dos balões e depois do quê? Se algum alguém do jiu-jitsu citou sobre a capoeira. A família Gracie cresceu muito com os desafios, principalmente contra os capoeiristas. Lembra dos 3 capoeiristas que eu citei, que estavam no Rio de Janeiro, ensinando a capoeira lá? Defesa pessoal, com balão, com luta contra a arma de branca. Eles lutaram contra os Gracie. Agora, eles perderam. Só que tem um detalhe. Esses desafios era muito complicado. Por quê? Quem fazia a regra era quem estava organizando. Então, por exemplo, os Gracies exigiam que o cara usasse kimono. Não deixava o cara chutar. Tinha determinados golpes de mão que eles não deixavam usar. Inclusive, depois, o próprio capoeirista, os capoeiristas que enfrentaram, Bala de Bronze, lembrei agora. Tinha Coronel, Bala de Bronze e tinha outro. Eles vão no jornal e reclamam. Pô, eu fui desclassificado porque eu dei um movimento lá e o cara não aceitou. Só que o movimento que ele ia dar era apenas uma negaça. E aí o Gracie não aceitou e desclassificou ele. Ele reclama que ficava quase impossível lutar contra eles, porque todos os golpes não podia fazer, só podia fazer praticamente os golpes de jiu-jitsu. Então, pode ter certeza que os jiu-jiteiros, e principalmente a família Gracie, conhecia, sim, a capoeira. Aí, veja bem, eu acabei de falar que tinha influência do jiu-jitsu na capoeira. Vai no jiu-jitsu e você aplica baiana. A baiana que eles tiraram de onde?
da capoeira. É uma via de mão dupla. Hoje em dia, o pessoal não treina mais do jiu-jitsu, a maioria. Mas pega lá na antiga, o jiu-jitsu da antiga, o pessoal aplicava bênção, pisão. Veio de onde? Essa bênção e esse pisão? Veio da capoeira. Então, tem tudo a ver. Tem uma outra pergunta aqui também do mestre Barrão Iê Capoeira que fala que treinavam balões com o propósito de que os alunos caíssem de pé? Exatamente. Era de o aluno tinha que se preparar para qualquer situação. Veja bem, lá na Bahia tinha muita festa de largo, né? Festa de Nossa Senhora Conceição, não sei o quê. E aí você estava num bar e de repente começava a brigar. Você tinha que estar preparado. O cara podia quebrar uma garrafa e querer lhe furar. O cara poderia querer lhe agarrar. E aí, se o cara lhe agarrasse, você ia se defender como? Entendeu? O mestre Bimba queria que o aluno estivesse preparado. Há muitas lutas, qualquer luta assim de rua, principalmente para quem não tem noção de luta, de treinamento, vai se agarrar. Uma criança, quando está lutando com a outra, pega no pescoço, agarra e derruba. E aí, se você for agarrado, você vai se defender como? E aí, mais uma vez, se você adquirir meu livro, vai ter muita ilustração disso que eu estou falando, dessa influência da luta romana. Vai ter nome, eu coloco lá jornal, 1920, o cara falando prisão de cabeça, tronco, dentinho, ponte. Esses nomes vieram de onde? Dentinho. Tem cintura robusta, enfim. Não tem para onde escapar. Legal. O Sabiá também está aí conosco, lá dos Estados Unidos, acompanhando, e colocou aqui. Se você pode falar um pouco do capoeirista pouco conhecido, Valdemar Santana, que lutou e nocauteou o mestre Hélio Gracie do jiu-jitsu. Então, foi como eu falei, né? No meu livro, eu foquei no mestre Bimba e na capoeira regional. Eu não entrei bastante nesses capoeiristas, discípulos, ou que não sejam discípulos, mas que estavam ali no meio da capoeira. Mas eu recomendo um livro chamado Muito Antes do MMA, que é do meu amigo Elton Silva. É um e-book, está na Amazon, são 3 e-books. Pode comprar, que com certeza vai ter muita informação, e tem lá do mestre Valdemar. Show. O Laranjeira está perguntando aqui também, professor Pitoco, diante de todas essas influências, qual seria a verdadeira origem da capoeira regional? A capoeira regional é simples. É a criatividade do mestre Bimba. Ele utilizou capoeira primitiva, capoeira Angola, né? Foi a capoeira que ele aprendeu, pegou o batuque, formou a capoeira dele e as influências de outras lutas também. Só que o seguinte, eu estou falando aqui que o mestre Bimba usou luta romana, jiu-jitsu, tal. Mas qual é a base do mestre Bimba? Não é a sequência? A base, assim, o principal. Não é a sequência do mestre Bimba? Na sequência do mestre Bimba, não tem nenhum golpe de luta alienígena, de luta que não seja da capoeira Angola e do batuque. Então, esses golpes alienígenas, ele colocou para defesa pessoal, certo? Agora, a criatividade dele, a base dele, ficou no batuque e na Angola, né? Agora, mais uma vez, eu repito, o próprio mestre Bimba fala. Eu vou ler aqui o trecho. Ó. Podem procurar aí, ó, Diário da Noite, o nome do jornal. Dia 3 de novembro de 1947. Mestre Bimba falando. E não a farsa. Ele estava falando que a outra luta era uma farsa. Por isso criei a regional. É uma fusão de capoeira de Angola,
Ou seja, em 47 ele estava falando capoeira Angola, boxe, aí eu abro um parêntese. Existe o boxe que todo mundo conhece e que ele conhecia também, e também existe o boxe francês. O boxe francês se chama savate. Jiu-jitsu que é palavra do mestre Bimba, certo? Para depois, pessoal, você pode discordar de mim à vontade, só não pode voltar no tempo e mudar as palavras do mestre Bimba. E alguns golpes que aprendi no cinema. Esses golpes do cinema, eu já expliquei, eram campeonatos de luta agarrada que tinha no cinema. Cine São João, Teatro São João, Cine Jandaia, ok? Então, fica mais do que evidente. Mostro jornais, nomes, mostro a fonte. No LP do Mestre Bimba vem um livretinho, certo? No primeiro livretinho, vem falando que ele usou boxe, jiu-jitsu, boxe, judô, savate. Então, depois tiraram o savate, depois tiraram o judô, mas aí já estava gravado, já virou fonte. Entendi, legal. Mestre Chuvisquinho, muito obrigado, tá aí com a gente acompanhando sempre, contribuiu aqui, ó. Valdemar Santana era praticante de jiu-jitsu. Aprendeu na própria academia do mestre e depois nasce toda uma rivalidade. Ele limpava a academia e aprendeu jiu-jitsu. Longa história. O mestre Valdemar é uma personalidade muito importante. E assim, às vezes tem problema até da família, que o pessoal às vezes quer procurar entrevistar, mas às vezes não se abre muito, né? E aí era importante que a família também, às vezes, disponibilizasse mais informações para que a gente pudesse até homenagear. São pessoas que merecem nossa homenagem, mas às vezes, até por falta de informação, fica um pouquinho esquecido, né? Legal. Tem outra pergunta aqui, ó, do mestre Chuvisquinho. Pitoco, você poderia falar sobre o processo de quando o Bimba abre sua academia em 32 e depois em 42 ele abre a segunda? Então, primeiro assim, que ele já dava aula lá na residência dele, né? Essa questão de academia, aí foi um passo à frente na formalização da academia dele. Porque, veja bem, se ele está lá na Roça do Lobo, em 1918, tem um horário de treinar, tem um local específico de treinar, então já era uma academia, né? Era academia na residência dele. Agora, depois, ele vai o quê? Alugar uma sala, né? Vai lá na... Pitoco, Oi. então aqui, ó, a gente falou que temos 2 minutos. Vamos voltar? Para sair e voltar? Isso, concluir essa Pronto. resposta aí. Vou sair. Beleza. Vou sair e volto.